Todos, muito boa tarde, onde me estiverem a ouvir, Deus os abençoe grandemente. É mais uma vez um grande privilégio, uma grande honra que Deus me dá de poder abrir as Escrituras. A palavra de Deus é a verdade e poder colocar aqui, que possa ir se espalhar por todo o lugar que Deus quiser. Hoje é um dia que está nas Escrituras. Foi-lhe dado o nome o dia Domingo de Ramos. Este domingo representa uma semana antes de Jesus, da Páscoa, não é? de ressuscitar. Mas eu queria aqui chamar a atenção porque tudo o que importa é o que está escrito. As tradições só têm valor se estão de acordo com as Escrituras. As tradições não podem sobrepor as Escrituras. Jesus até falou sobre isso, dando uma demonstração aos fariseus, para não chamar outro nome, uma repreensão dura aos fariseus, porque eles faziam com que as tradições se sobrepusesse à palavra de Deus, anulando a palavra de Deus, e Deus não suporta isso. Não são os homens que dizem a Deus como é que deve ser, não é? A religião cria Deus à sua imagem e semelhança. Nós é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então aqui neste dia chamou-me aqui a atenção que no profeta Zacarias, não é? Que viveu entre o ano, as profecias de Zacarias vão entre o ano 520 a 475 a.C. Portanto, no século 6 a.C., Zacarias profetizou este dia, hoje, há 2000 anos atrás, para que não haja dúvidas. A parte profética das Escrituras é dos aspectos mais, se não o mais espetacular, porque as profecias provam, não é? Como só Deus conhece o futuro, provam que tudo o que está escrito é a verdade. Para que não haja nenhuma dúvida, nunca ninguém vai ter desculpas. E no capítulo 9 do profeta Zacarias, não é? No versículo 9, está escrito, como eu disse, foi escrito entre o ano 520 a 475 a.C. E o profeta Zacarias diz assim: o rei vem. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado num jumento. Está escrito para que não houvesse dúvidas. Deus mostrou a Zacarias o futuro, que mostrou Jesus montado num jumento a entrar em Jerusalém. E as multidões a dizer: Hossana, Hossana, bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei dos Reis. Eu vou ler outra vez esta passagem porque eu vou para o Novo Testamento. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo, o teu rei, justo e salvador, o Salvador, e humilde, montado num jumento. Agora eu vou aqui para Lucas, uma das passagens eu nunca utilizei, Lucas capítulo 19, nunca utilizei para este aspecto. Eu tenho uma mensagem que eu lhe dei o título, que preguei muitas vezes no Sudeste Asiático, que eu dizia assim, em inglês era como ele lhes tinha dito. Como ele lhes tinha dito. A prova de que tudo o que está escrito é a verdade, é que tudo aquilo que, não só o que está escrito nas profecias, mas Jesus falava, acontecia exatamente como Jesus dizia. Agora veja em relação a este aspecto específico da entrada em Jerusalém num jumento, para que não fosse tido como alguma coincidência, que Zacarias tinha escrito há 500 anos atrás, antes de Jesus vir. Jesus está agora com os discípulos e diz assim, no capítulo 19, versículo 28 em frente de Lucas, ouça isto. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Agora vejam esta questão do jumento.
para que nada fosse tido como coincidência. Tudo era sobrenatural, tudo era inexcusável. Diz assim: ora aconteceu que a aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte Oliveira, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Ele não estava a ver o jumento, ele sabia pelos dons do Espírito Santo, ele estava a ver o jumento pelo Espírito, onde ele estava. Na aldeia fronteira, diz assim, não é? Ide à aldeia fronteira, e ali encontrareis e achareis preso um jumento. E depois ele diz assim, estes detalhes sempre me deixaram estupefacto, apesar de eu sei como Deus opera, mas isto é tremendo. E disse Jesus assim: se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E continua: e indo os que foram mandados, não é? 2 dos discípulos, acharam segundo lhes dissera Jesus. Esta é uma pregação que eu preguei mais do que alguma vez, nem sei, mais de 100 vezes, talvez por todo o Sudeste Asiático. Como Jesus lhes dissera. Ele provou para os discípulos que era o Messias, que era o Filho de Deus, que era quem ele dizia ser, porque tudo o que ele dizia no futuro que ia acontecer, sempre eles achavam como Jesus lhes tinha dito. Eu não vou seguir agora por esse caminho, só aqui. Então diz assim: acharam segundo Jesus lhes dissera. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Exatamente como Jesus tinha dito. Quando vos perguntarem por que o soltais, dizei isto. Eu consigo imaginar os 2 discípulos, que era João e Pedro e João, a perguntarem ao outro: o que é que Jesus disse que nós devemos dizer? Não vamos dizer nem mais nem menos. Jesus disse-lhes: o mestre precisa dele. Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Glória a Deus. O dia que estamos a passar hoje começou no ano 500 a.C. Estamos a falar de 2500 anos atrás. Não sei o que é que vocês sentem ao ouvir isto. Eu fico E indo ele, estendia no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Agora havia aqueles que ridicularizavam, não é? Como os fariseus, diz assim: ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Não queremos ouvir eles a dizer que tu és o Messias. Não queremos ouvir eles dizerem a cumprimento das profecias de há 500 anos atrás. Os religiosos não vão nunca entender. O que é que Jesus disse? Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Esta frase vem daqui. A entrada de Jesus jubilosa, com centenas, milhares de pessoas a clamarem: bendito o que vem, o Rei dos Judeus, o Rei de Israel, o Rei dos Reis, bendito o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Eu queria deixar aqui a palavra que está escrita sobre este dia. Tudo, nada é por acaso. Tudo tem que encaixar nas Escrituras. Eu queria deixar esta palavra para aqueles que vão ouvir. O Espírito Santo os dirija a focarem-se na parte profética das Escrituras. Não há nada nunca que tenha falhado numa única palavra de Jesus Cristo sobre o futuro. E esta é uma delas.
Eu vou repetir outra vez. Entre estas muitas profecias, são 300, mais de 300 profecias no Antigo Testamento sobre a vinda de Cristo, que se cumpriram à letra, para que não houvesse dúvidas, que Ele é o Salvador. Não há outro Salvador. Não há outro mediador. Não há santos, não há Maria, não há outro mediador. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E deixar esta palavra que sempre acontecia. E tudo encontraram como Jesus lhes dissera. Assim aconteceu noutras partes, que eu não quero ler hoje quero deixar só este aspecto, para que o Espírito Santo toque o vosso coração. Desperte, traga revelação sobre este aspecto. Não é a tradição. O Domingo de Ramos não é tradição. E não são os homens que vão dizer como vai ser. Tudo na vida de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, à sua morte, à sua ressurreição, tudo foi escrito antecipadamente. E tudo aconteceu conforme Deus nos tem dito e nos dissera. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Aproximamos da Páscoa, a data mais importante da história da humanidade. E se o Espírito Santo colocar no meu coração, também irei dar uma palavra sobre a questão da Páscoa. Deus os abençoe, em nome de Jesus.